A loja Estrela d'Alva está ministrando um seminário, O Homem de Onde Veio para Onde Vai, com a presença do nosso irmão Ricardo Lindemann, como facilitador de um estudo considerado denso, complexo. E hoje nós estamos no dia 2 de outubro de 2024. Este estudo pretende seguir até a primeira semana do mês de dezembro de 2024 e seguir a partir do dia 19 de fevereiro de 2025, indo até o dia 11 de junho de 2025, aquarianamente, Ricardo. Então, eu digo bem-vindo a todos vocês, hoje, no dia 2 de outubro de 24, com a presença do nosso irmão Ricardo. Com a palavra. Muito bem. Então, vamos assumir uma posição confortável para começar com uma breve meditação pela paz. Hoje é um dia de eclipse solar. As forças no Oriente Médio estão bem tumultuadas. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, paz a todos os seres. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui retomando. Parece que a Laura e o Gil conseguiram ingressar na reunião e ficou pendente da nossa última reunião uma questão, justamente porque naquele momento não se estava achando o livro tão importante intitulado A Gnose Cristã do Sr. Lippiter, que faz uma interpretação de uma passagem do Apocalipse de São João, que é importante para nós em alguma medida, justamente porque há uma tendência no mundo cristão de ficar esperando sempre pelo fim do mundo. E o que eu acho talvez ainda mais complicado, que da interpretação errônea da ideia de fim de mundo e de um juízo final que daí decorreria, surge na esfera cristã uma das maiores resistências à interpretação da reencarnação, apesar de que nós temos tido
em Mateus 11, de 13 a 15, falando de João Batista, basta ler o contexto, e diz duas coisas interessantes. Talvez fosse até bom pegar a escritura para deixar isso claro. Só um instante. Aqui nós temos a passagem que me parece decisiva, ou a mais impressionante sobre a reencarnação, no meu entender, em toda a Bíblia. Primeiro, porque é atribuída ao próprio Cristo. Segundo, porque é um evangelho canônico e é o primeiro, o mais longo e o mais tradicional, é o evangelho sinótico. E o próprio Cristo estaria dizendo, vou ler desde o versículo 11: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum homem maior do que João o Batista. Estou lendo a Bíblia de Jerusalém, que é a mais clássica e academicamente aceita hoje em dia, pelo menos no Brasil. E, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, eu suponho que não haja dúvida que ele está falando de João Batista. O reino dos céus sofre violência, e aí tem até uma nota de rodapé. E os violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então, ali no deve vir já tem uma nota de rodapé. João veio por termo a economia da aliança antiga, tornando-se o sucessor do último dos profetas, Malaquias, cuja última predição ele cumpre, conforme Malaquias 3:23. Mas veja que eles não aceitam a ideia de que João é a reencarnação de Elias, como está em Malaquias 3:23, porque essa é a linha de ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Ok? Vejam que, do ponto de vista do livro, a Bíblia, as páginas são relativamente próximas, porque Malaquias é o último livro do Velho Testamento e Mateus é o primeiro do Novo. Em Malaquias 3:23 é dito: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Então vejam a ideia de que ele está retornando. Eis que vos enviarei Elias o profeta antes que chegue o dia de Yahvé. Ou seja, havia uma profecia de que Elias voltaria.
Assim termina o Velho Testamento. Eu acabei de ler para você o fim do Velho Testamento. E o primeiro livro do Novo Testamento cita aquilo. Então, nós consideramos isso um elo de ligação. Mas tem muitas passagens importantes. Também Isaías 43, etc. e tal, que ele preparava a vereda do Senhor. Até em Mateus tem mais de uma passagem. Mas nessa em questão é dito: entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João. Isso quer dizer que ele era um homem santo. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso quer dizer que ele não era um iniciado. Ok? Ele não era renascido, ele não era um Dvídia, um Renato, um iniciado nos mundos celestes. Essa é a primeira conclusão que se chega da frase. Por isso, quando perguntam diretamente a João se ele lembrava ser Elias, ele diz que não, porque ele não tinha a lembrança, ele não era um iniciado. Mas suponho que valha como autoridade a frase do Cristo e não a frase de João, até porque aqui o Cristo diz que ele não era um iniciado. Claro que as pessoas que não conhecem o esoterismo não entendem essa frase. Como é que ele pode ser dos maiores nascidos de mulher e menor que qualquer um nascido no céu? Nascer no céu é iniciação, é ter o samadhi, tá? É ter o conhecimento superior. Ele não tinha. Não sei se a linguagem fica clara para você. E depois ele diz: porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Então, como é esperado que Elias retorne, eu suponho evidente para vocês que essa é a declaração. Mas se vocês têm dúvida, podem ir mais 6 capítulos adiante, em Mateus 17, é o mesmo autor. Me corrijo, Mateus 17, sim, de 13 a 15. Eu, porém, melhor ler desde do 10. Os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Então vejam que ele está tocando de novo na profecia de que Elias tem que vir antes do Messias. Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Era João Batista. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram, inclusive o decapitaram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles. Também foi assassinado o Cristo. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Aí fica um jogo de dobradinha dos que não querem aceitar o que está escrito, dizendo que aqui os discípulos entenderam mal. Mas não é a única vez que ele fala nisso. Em Mateus 11 ele disse: esse é o Elias que havia de vir. E aí não tem essa história de que os discípulos se enganaram, certo? Então, por isso eu já li as duas passagens, e as duas falam na profecia. E posso procurar mais, se vocês quiserem. Mas, para não cansar vocês, que a nossa intenção hoje não é exatamente bíblica, eu vou direto à pergunta que a Laura fez, e cuja resposta é esotérica.
e apresenta, de fato, certa dificuldade, no meu entender, seja pela minha ignorância, seja porque o senhor Leadbeater não desenvolveu o assunto. Ele é extremamente breve, mas está na página 224 do da gnose cristã, quando se refere aos 24 anciãos. Ao redor do trono, vejam bem, estou situando vocês agora no outro livro bíblico, que é o Apocalipse de João. É uma passagem do Apocalipse que descreve que ao redor do trono onde sentava, sei lá, eu suponho o rei do mundo, mas é claro, ali eles colocam como Deus. Havia 24 tronos, e vi sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4:4. A coroa de ouro é fácil explicar, é o Sahasrara Padma invertido, em forma de chafariz, o último chakra, quando a energia sexual é sublimada, adquire uma aparência de coroa ou de auréola, como também é tratado no cristianismo. E supõe que vocês já viram aquelas formas de coque na cabeça, que parece um coque na cabeça do Buda. Isso está tudo descrito, fotografado nos chakras dele, Bíblia. Também não é uma novidade. O que é interessante aqui é o comentário que segue pelo senhor Leadbeater. Aquele que tem o privilégio de ver isso, e lembrem-se que um dia isso chegará para todos, isso quer dizer, quando todos nós formos clarividentes, enxerga-o a partir de seu próprio mundo, quer dizer, no caso nós estamos no mundo físico, ou sei lá se ele está se referindo ao globo, do seu ponto de vista especial. E, portanto, ele contempla 24 anciãos, que são os 24 grandes instrutores que nos foram enviados nesta ronda de nossa cadeia planetária. Então, a cadeia planetária tem 7 globos, certo? Até aí alguma dúvida, a gente pode voltar para a história dos globos, mas uma cadeia tem 7 globos. Quando, então, se dá uma volta ou uma ronda, ele diz nesta ronda de nossa cadeia planetária. Uma ronda tem 7 globos, a segunda ronda tem mais 7, já são 14, a terceira ronda mais 7 são 21. E aí depois nós temos o globo A, B, C e D. São 4. Mas o D está em curso. Então, ele ainda está na ativa, ele não pode estar aposentado. Então, nós temos, somando aí, não sei bem o que ele entende como grande instrutor, se é o próprio Sanat Kumara, se é o Buda, se é o Bodhisattva. Ele não desenvolve, mas o número de fato dá o percurso anterior, não que está vigente, de 24 globos. E então, eu vou pedir escusas no sentido de não poder aprofundar o que ele mesmo não aprofundou, mas eu concordo com o número, como acabei de demonstrar. A igreja cristã interpretou de modo um pouco diferente.
considerando os anciãos como 12 apóstolos e 12 profetas judeus. Caso esses 24 fossem de fato os apóstolos e os profetas, fosse ele o apóstolo João, que está descrevendo a cena no Apocalipse, porque ele é o autor, deveria ter visto a si próprio entre os demais, porque ele é um dos apóstolos. Então, ele teria que descrever que ele é um dos 24 que está ali. Então, o senhor Leadbeater está dizendo que essa interpretação está errada ou está faltando alguma coisa. O vidente, fosse ele o apóstolo João, deveria ter visto a si próprio entre os demais, o que certamente teria sido mencionado. Os anciãos trazem nas cabeças coroas de ouro, que, conforme é dito, depõem em frente ao trono. Em imagens, aí eu citei até que está nos chakras, mas que, vamos lá, do Senhor Buda, uma pequena elevação ou cone sobressai da coroa de sua cabeça. É como uma coroa de cor dourada que representa a efusão da força espiritual desde o Brahmarandra Chakra, ou lótus de 1000 pétalas, também chamado Sahasrara, e o centro no topo da cabeça. O homem altamente evoluído No homem altamente evoluído, esse centro efunde esplendor e glória, o que lhe confere uma coroa genuína. Assim, a passagem significa que tudo o que ele desenvolveu, todo o esplêndido karma que constitui, toda a gloriosa força espiritual que gera, ele depõe perpetuamente aos pés do Logos para ser empregado em seu trabalho. O Logos, para quem não assistiu às versões anteriores desse curso e os anteriores, é identificado por Leadbeater nesse livro como sendo Ishvara ou a divindade e o Logos solar. Repetidas vezes, ele depõe sua coroa de ouro, pois ela permanentemente reconstitui-se à medida que a força jorra de dentro dele. Então, apesar dele doar aquela efusão de energia, o chafariz continua gerando outra. Tá certo? Então, essa ideia também aparece, acho muito importante, no capítulo 1, que se chama Sobre Deus. E eu vou ler a página 35, que distingue uma coisa que não é geralmente feita no cristianismo, distinguir o absoluto de Deus. Se faz uma grande salada de frutas no cristianismo tradicional ao confundir quatro pessoas ou itens ou princípios distintos. O primeiro é o absoluto. O segundo é o Deus do sistema solar. O terceiro é a figura, é um dos seus aspectos. O segundo aspecto, chamado geralmente o Cristo ou o Filho. O terceiro é Jesus, que o corporifica. Talvez, se vocês quiserem ainda acrescentar o senhor Maitreya como intermediário, então são 5 figuras que estão confusas numa só. Quando se diz Jesus Cristo, tem 5 conteúdos misturados, porque dão funções de absoluto a um ser encarnado no tempo, que é Jesus. Então, isso dá uma confusão filosófico-metafísica e histórica que não tem conserto. Vocês já devem ter assistido alguns filmes. No meu tempo, a moda era o túnel do tempo.
mas basicamente é a viagem no tempo. Tem a máquina do tempo do Wells, que virou filme também. Tem a série Timeless, tem várias figuras, até a última versão da Enterprise, eles entram num buraco do tempo, minhoca, saem no outro tempo. Essa história de viajar no tempo não tem jeito. Viajou no tempo dá uma confusão total, desde que haja interferência na lei de causa e efeito. Agora, se for como diz Liebiter, a viagem no tempo só na luz astral, completamente diferente, certo? Porque ele viaja na memória do Akasha, mas ele não altera os eventos. Então, é preciso distinguir a viagem no tempo que não altera ou participa dos eventos, só os assiste. Isso é clarividência. Agora, a história de que o cara entra fisicamente no tempo e depois ele vai virar o quê? Pai dele mesmo? Ou sei lá que confusão que vai dar isso, se ele puder interagir como um ser humano encarnado, vindo de outra época, vocês percebem que isso quebra a lei do karma? Inclusive, aí vira aquelas anomalias que vai alterar o destino da humanidade, e os caras resolvem escolher onde vão ser transportados para mudar uma tragédia que ia acontecer. Isso é ficção científica, certo? Isso não é comentado na literatura teosófica como possível. O que é possível é viajar como espectador, mas não entrar em campo. Não sei se isso fica claro. Então, eu vou mostrar a vocês como fica difícil um ser eterno se encarnar no tempo, julgar os vivos e os mortos, sendo que ele está fora do tempo. Enfim, e aí vem o Apocalipse. Se ele é eterno, ele está fora do tempo. E aí, como é que agora ele é Jesus e é um garoto de 30 anos, hum, fazendo os julgamentos? Então, até perguntam a ele, não é? Mas como que se tu vai ser mais velho do que Abraão? Porque ele diz, antes de Abraão ser, eu sou. Vocês devem conhecer essa frase bíblica. Porque ele está se referindo à sua natureza eterna. Mas aí, de repente, ele é um garoto de 30 anos, e aí como é que fica? Aí pergunta, mas como que ele pode ser mais velho que Abraão? Assim também falam de Melquisedeque, que não tinha nem pai nem mãe. Melquisedeque é a figura esotérica do Sanat Kumara, do rei do mundo, porque depois Jesus é feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está em Hebreus 6. Então, portanto, ele passa a ser iniciado numa certa linhagem, ele é batizado por João Batista, certo? Ele entra numa linhagem de Gurum Parampara. Na época não existia o termo sucessão apostólica, porque os apóstolos ainda estavam por ser descobertos, Jesus ainda estava sendo treinado. Mas a linhagem é mais antiga, vem de Abraão, passa por Salomão, Davi, tá certo? Então, quando confundem o que é atemporal com o que está no tempo, e aí depois vem a história do fim do mundo, aí dá o nó final, porque jogam no tempo uma coisa que é eterna. As pessoas não compreendem que o eterno é imutável. A definição da proposição primeira da doutrina secreta, eu vou ler para vocês, porque eu acho que sem isso aqui não dá nem para começar a estudar a teosofia, porque essa é a proposição número 1 do proêmio do volume 1 da doutrina secreta. Se nós não entrarmos na proposição primeira, esquece o resto. Certo? Não dá para entrar no assunto. E ela já é justamente a definição do que se pode tentar definir do absoluto,
E me parece que aí a coisa se complica na arrancada, né? É claro que o absoluto é tudo. Então, a proposição primeira, na edição da Pensamento, tem até um erro que eu vou corrigir para vocês. Página 81. Esqueceram a palavra eterno, justamente a palavra que eu estou aqui querendo usar, né? Então, na edição da Pensamento, página 81, está escrito um princípio onipresente, sem limites e imutável. Mas no original em inglês é um princípio onipresente eterno, sem limites e imutável. Como que esqueceram a palavra eterno na definição do absoluto? E nunca revisaram, porque está aqui a edição de 1980. Pelo amor de Deus. Tá? É a que eu tenho na mão. O prefácio é de 1969. A Pensamento ela reimprime, mas ela não revisa nem aprimora as traduções anteriores. O que tiver errado fica para a eternidade. Foi assim que eu resolvi retraduzir o Aos Pés do Mestre, que tinham perdido ao longo de décadas a conclusão do parágrafo 12, parte do parágrafo 13, parte do parágrafo 15. É que nem carro velho que na curva vai perdendo as partes, os pedaços, as calotas, e até a borracha, às vezes, tira do pneu. Então, daqui a pouco tem que fazer uma recauchutagem, tem que comprar a calota nova. Daqui a pouco o cárter se vai junto e começa a pingar. Tanque de combustível é até perigoso, vai incendiar daqui a pouco. Então, se a pessoa não faz uma manutenção, carro velho, dizia o meu pai, o que cai fica. E assim, aos pés do mestre, estava aos pedaços. Aqui eu digo a você que está faltando uma palavra decisiva. Um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável. Se vocês quiserem conferir no inglês, omnipresent, eternal, boundless and immutable. Tanto que na nossa edição do Fundamentos da Filosofia Esotérica, essa é da editora Teosófica, este erro foi corrigido, certo? Se vocês têm o Fundamentos, pelo menos essa vergonha não aparece no capítulo 3, Proposições Fundamentais, está claramente distinguido. Nesse caso, a página 29 desta edição, um princípio onipresente e eterno, sem limites, imutável. Vamos ler as duas em paralelo. Sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão, na nossa edição botamos, porque somente o diminuiria qualquer expressão ou comparação humana, enquanto que lá está, porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuir. Não é uma alteração grave. Está além do horizonte do alcance do pensamento, e segundo as palavras do Mandukya, que é um das Upanishads, é inconcebível e inefável. Aqui botaram uma tradução mais popular, é impensável e impronunciável. Mas, para mim, essa definição do absoluto, com todas as suas restrições, a palavra eterno não pode faltar. Se o absoluto é tudo e faltou uma palavra das 4 que foram escolhidas, então nós perdemos uma quarta parte de tudo, é 25% do cosmos.
Então, eu não recomendo perder uma palavra numa definição do proêmio na primeira proposição. Eu acho uma irresponsabilidade não revisar e não fazerem uma errata, mas deixa para lá. Então, vamos ver o que diz o senhor Levíter na página 35 da Gnose Cristã. Ele diz: os mestres dizem que eles próprios, com seus poderes maravilhosos, que se afiguram tão divinais, quer dizer, aos nossos olhos, os mestres parecem Deus, não são mais do que poeira sob os pés dos seres ainda mais elevados. Não conseguimos avaliar completamente esses grandes seres, menos ainda podemos compreender o Logos, a divindade do sistema solar chamada Ishvara por Patanjali. E quanto a Parabrahman, o absoluto, agora pegou de vez, porque Parama se refere a além, além de Brahma, né? Ele não é pessoal de modo algum, ele não é o que chamaríamos uma existência ex stare, estar fora. Ele não é manifestado, ele não existe no sentido concreto, ele é o próprio universo. Como disse Ramana Maharshi, as pessoas querem ver Deus como um objeto. Deus é o sujeito. Ele nunca poderá ser visto como um objeto. Eu não posso exteriorizar o absoluto, porque ele é imanifestado. Eu tenho que entrar para dentro de mim mesmo para encontrar o sujeito de todo o universo. Essa história de que viu Deus caminhando como um jardineiro em Gênesis 2, e ele dentro do jardim do Éden, ele ainda está procurando Adão e não acha ele. Quer dizer, cadê os poderes de Deus? Adão se esconde atrás de uma árvore, ele pergunta onde estás. Isso me perdoem, é até blasfemo. É reduzir Deus a uma figura antropomórfica. Isso é história da carochinha que nem criança acredita. Tá? Mas há quem tome literalmente, se nós tomarmos como uma parábola, como uma alegoria, é, aí é outro assunto. Então, Jesus diz em Marcos 4:11 que só por parábolas, né, a vós vos é dado saber o mistério nos reinos de Deus. Está falando aos discípulos. Mas aos que estão de fora, essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Tem gente que fica horrorizado, acha que a Bíblia está errada, mas para ter os pecados perdoados, ele tem que estar resgatando o karma acelerado, e isso é um iniciado. Como nem todos estão prontos para a iniciação, ao impedir uma coisa, ele impede também a outra. Então, na linguagem esotérica, conhecer os mistérios de reino de Deus é a iniciação, é a conversão, porque a vida vai numa direção, daqui a pouco faz a conversão, ela volta, ela está no Pravriti Marga e sobe para o Nivriti Marga. Isso é um ponto de conversão, certo? Se for numa parábola, então, para quem gosta de estudar a matemática e as cônicas, aquele é um ponto cuja tangente, o derivado é zero, é horizontal. Ok? Não quero aqui entrar em matemática superior para não tirar o sono do pessoal que já está complicado. Chega, mas é a verdade. Então ele diz: não conseguimos avaliar completamente esses grandes seres, etc. Quanto a Parabrahman, aí piora muito. O absoluto, ele não é pessoal de modo algum, ele não é o que chamaríamos de uma existência. Alguns chamam de Nirguna Brahman. É um ser que não tem atributos. Certo?
Nir é negativo. Guna, ele está além das gunas. Ele não tem qualidades ou atributos de Prakriti. Ele é Triguna Rahitam, certo? Essa é a versão no Brahmastota. Sobre o absoluto, nada pode ser afirmado, seja o que for, exceto que ele não é isso e ele não é aquilo. Então, aí usa a filosofia vedantina a técnica do net-net. Eu vou negando, porque ele não tem atributo nenhum. Então, se eu vou dizer que ele é loiro, tem olhos azuis, aí o outro diz que não, que é moreno e tem olho castanho. Isso, assim não dá para levar a filosofia adiante. As pessoas estão confundindo o absoluto com Deus, Deus com o segundo aspecto, que nós chamamos o Filho, e os hindus chamam de Vishnu, que depois confundem com o Senhor Maitreya, ou a encarnação que faz a sétima iniciação como intermediário, e depois ainda confundem com Jesus, que é um Shohan da sexta iniciação, mas que naquela época tinha só a quarta e era discípulo. Então, era discípulo do Senhor Cristo. Então, vamos confundir 5 coisas num ser só e vai dar uma salada que a gente não consegue sair filosoficamente. Ele é eterno, mas está no tempo, mas ele é divino, mas é humano. É tudo. Aí querem que ele tenha uma postura, aí daqui a pouco ele chega lá, fica com raiva dos vendilhões do templo, daqui a pouco ele chora na presença de Lázaro. Então, uma hora ele é humano, outra hora ele é transcendente, tá certo? E então, sobre o absoluto, não deve se misturar com qualquer outra coisa. O absoluto é o absoluto e acabou. Ele não pode ser definido em qualquer plano que jamais imaginamos ou pensamos. Como disse o Buda, não procurem por Brahman ou pelo princípio em algum lugar. Por mais determinado que seja o buscador, o absoluto nunca pode ser alcançado. Véu sobre véu pode ser removido, mas sempre haverá véu sobre véu por detrás. É inútil especular, Brahman só pode ser compreendido em seu próprio nível. Agora, ele vai falar sobre o Logos. Final da página 35, último parágrafo. Quando falamos de Deus, referimos-nos para todos os efeitos práticos ao Logos de nosso sistema solar. Aí nós estamos falando de Ishvara. A esse eu posso adorar porque ele é uma pessoa. Não uma pessoa. Aí começam os problemas. Não uma pessoa no sentido humano, mas uma persona, do latim personus, de onde vem o som, é um aspecto, é uma máscara, é uma expressão. No teatro greco-romano, a máscara era chamada persona porque ela amplificava o som, ela tinha um bocal. Não havia microfone, nem caixa de som. Suponho que não tinha carro de sindicato, não sei se já tinha sindicato, esse é um assunto mais complicado. Mas carro de som não tinha nem para fazer carnaval, graças a Deus, era um lugar mais tranquilo. Certo? Isso eu posso garantir a você. Então, a persona do latim personus, de onde vem o som, é uma expressão como máscara de algo maior ou de um ator que está por trás. Os atores frequentemente faziam mais de um papel. Às vezes eles eram figurantes, estavam fazendo um papel secundário, às vezes assumiam o papel primário, faltava gente para a equipe. Então eles mudavam de máscara.
para indicar que estavam em outro papel. Tá certo? Não sei se vocês estudaram teatro greco-romano. Quando confundem isso, não entendem que o aspecto da divindade que é Vishnu é diferente de Brahma e é diferente de Shiva. Mas atrás das três máscaras está o mesmo ser, só que ocupam papéis e funções distintas. Um é criador, outro é mantenedor da vida e o outro é o destruidor e regenerador da nova forma. Então, Brahman se expressa como Brahma, Vishnu e Shiva, certo? Quando não entendem isso, também não vão entender Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só que na ordem inversa. Porque o Pai cristão corresponde a Shiva, o Criador é o Espírito Santo, corresponde a Brahma, e Vishnu, que é o segundo aspecto, corresponde ao Filho que está ali no meio, certo? Então, se nós tivermos isso claro, nós vamos entender que Deus manifestado vai ter três aspectos. Mas ele diz, quando falamos de Deus, referimos-nos para todos os efeitos práticos ao logos do sistema solar. E por que que ele diz que na prática é isso? Porque o logos é mais compreensível que o absoluto, porque elevou-se a partir de um estado semelhante à nossa própria humanidade. Aqui dá grande confusão, porque ele está dizendo que o logos, sendo um ser manifestado, evoluiu no tempo. E que nós, isso quer dizer, leias, nós somos logóis em evolução, em treinamento. Nós somos Deus. Tá certo? Então, aí, de repente, nós vamos ocupar a posição de instrutor de um globo, antes de sermos o regente de um sistema solar. Esse é o início da discussão de quem são esses 24 anciãos. E no Yoga Sutra é dito Sapurveshama Piguruhu Kalenanavacheda. Ele foi mesmo instrutor dos antigos, dos anciãos. Então, Ishvara é instrutor dos primeiros Budas e Manus. Tá? É o Sutra 1.24 do Yoga Sutra. É um sutra muito importante. Aliás, talvez seja 1.25. Já nem acho mais o Yoga Sutra. Está aqui. Então, quando se começa a confundir quem é quem, aí a salada é inevitável. E aí nós não vamos conseguir entender o que é o fim da vida num globo e a viagem dela para o globo seguinte, que é um ensinamento fundamental do volume 1 da Doutrina Secreta ao longo de uma ronda. A ronda dá a volta em 7 globos. Se vocês querem comparar com um carrossel, não sei com o que vocês vão comparar, é o Sutra, de fato, 1.26. Não estando condicionado pelo tempo, ele é instrutor até mesmo dos antigos. Então, ele é um ser que instruiu os outros. Porém, o Sutra 1.24 diz: Ishvara é um Purusha particular, aqui chamado Purusha Vishesha, Klesha Karma Vipakasaya Paramstha Purusha Vishesha Ishvaraha. Então, ele é um Purusha particular. Vishesha quer dizer singular, único. Daí vem Vaisheshika, que é uma filosofia da singularidade ou do atomismo. E, portanto, é uma definição de Ishvara como sendo um espírito diferente dos outros.
Qual é a definição? Que ele é incólume às aflições da vida, portanto, kleshas e karmas, ou seja, as ações e os resultados e as impressões produzidas por essas ações. Resta saber se ele já nasceu assim, ou foi criado assim, ou se ele conquistou esse estado. Porque é dito no Sutra 1.30, 1.29, 1.30, desculpe, 4.29, 4.30, lá no Kaivalyapada, que a consequência da iluminação é exatamente o 4.30. Então, segue-se a libertação de kleshas e karma. Isso, se é conquistado por um dos anciãos, também pode ter sido conquistado pelo próprio Ishvara numa ronda ou numa cadeia anterior. Então, é preciso compreender que as cadeias são períodos de tempo muito longos, porque representam 7 rondas que passam por 7 globos e 7 raças, 7 sub-raças. Vai multiplicando 7 na quarta potência. E cada raça com sub-raça com 25 mil anos, ou quase 26, 25.858 anos, é o grande ano platônico, ou precessão dos equinócios, é o giro completo de 12 eras astrológicas. Então, é muito tempo que nós estamos falando, e as pessoas acham que o fim do mundo vai acontecer no dia seguinte. Aí já adiaram de 2000 para 2012, depois de 2012 para 2019. Eu não sei qual é o próximo adiamento. Enquanto não termina, eles vão postergando. Mas a doutrina secreta fala que só o Kali Yuga da quinta raça faltam ainda 427 mil anos. Dos 432, recém passaram 5 mil. 432 mil anos. Então, o calendário hindu é infinitamente, ou sei lá quantas vezes maior no registro de tempo do que essa ideia de que a humanidade tem 5 mil anos. Então, quando confundem essas figuras e começam a personalizar até a criação, que foi em 6 dias, então, pelo amor de Deus, 144 horas, o que é isso? Tomar isso literalmente é difícil. Aí vai fazer o teste do carbono 14, está dando milhões de anos. Aí a ciência e a religião não encontram uma comunicação entre si, porque os fatos são outros. Agora, quando nós entendemos, como sugere Orígenes, que aqueles dias não são dias de 24 horas, mas são eons, são eras, porque ele justifica, mas se não tinham criado o Sol e a Lua e o firmamento, vocês já leram Gênesis, isso é criado pedaço a pedaço. No início não tem nem como marcar o tempo. Olha, não tinha Rolex lá no Gênesis no primeiro dia. Então, que relógio usavam? O Sol e a Lua, mas não tinha aparecido o Sol e a Lua ainda. Aí nós ficamos sem saída. É claro que aquilo não é um dia de 24 horas. É assim que Orígenes começa a definição dele, da exegese do Gênesis, e por muito menos já queimaram Giordano Bruno na fogueira em 1600, porque ele dizia que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. Imagina o que fizeram, tanto que Orígenes foi martirizado e morreu das consequências do martírio. Porque no século terceiro, uma pessoa falar isso, Orígenes era reencarnacionista. Vocês imaginam a diferença que teria ocorrido no cristianismo se o origianismo vingasse. Tá? E durou por 3 séculos. Então, por 3 séculos, foi aceita oficialmente uma seita reencarnacionista no cristianismo oficial, porque ainda não tinha dois. O primeiro cisma é no século X, XI, a separação do Oriente para o Ocidente, certo?
Até lá era uma igreja unificada. Então não tem essa de que era uma seita fora da igreja, não é uma seita dentro da igreja. Podia ter uma filosofia própria, mas era aceitável. Começa a se negar a reencarnação no cristianismo no século VI, no Concílio Constantinopla II, e é por isso que eu tenho na lista o imperador Justiniano I, que foi ele que convocou o concílio. Aí não sobrou mais nada, porque daí criaram o inferno eterno. Que isso tem a ver com o que nós estamos estudando de rondas e cadeias? Com toda razão, alguém poderia perguntar. Porque perderam a dimensão do que seja o fim do mundo, então o que acontece? A pessoa é julgada só uma vez. Ela não tem o julgamento de juízo de raça, de subraça, que é o que nós estamos passando. Nós estamos numa transição de subraça para uma raça raiz, que é a sexta, que deve estar chegando daqui a 7 séculos. Isso aí é um abrir e fechar de olhos aí, é um piscar de olhos na eternidade, mas para nós parece que o tempo não passa. Hoje teve um eclipse, como eu disse, estamos esperando agora a retaliação, não se sabe qual é, mas foi declarado que vai haver uma retaliação. Como é que foi a palavra que eles traduziram lá? Precisa e surpreendente, ou sei lá. E o Biden já disse que ele não é a favor de que seja a destruição das instalações atômicas dos iranianos. Foi o que me veio no carro antes de eu ler o Biden. É claro que é isso que vai acontecer. Aí a coisa vai assumir proporções. Melhor eu nem dizer nada do que eu penso, tá bom? Nós estamos num momento absolutamente crítico na história da humanidade. E se um desses tiver a bomba, a coisa vai. Agora, se destruírem a usina que está gerando o urânio, aí talvez tome outro rumo. Mas se você se prepare que alguma confusão vai dar. Nós estamos montados em cima de um barril de pólvora ou de petróleo, aí vocês escolham o que vocês querem no barril, e é só botar um fósforo lá dentro. E o Plutão está retrógrado em Capricórnio até o dia 19 de novembro. Então, eu não posso prever para vocês nenhum tipo de facilidade até essa data, sendo que eu acho que o pior já passou, porque hoje foi o eclipse às 15h46. Ele costuma ser o disparador, e aplicativo, ou seja, antes ele é mais forte do que o separativo ou depois. Porém, o efeito residual, para alguns, dura até o próximo eclipse, aí vai virar um ano, ou pelo menos até a próxima lua nova, a próxima lunação, aí vira um mês. Mas esse mês vocês se preparem para ter notícia. Então, nós estamos no meio de uma mudança de era e o Plutão está voltando para Aquário, que é a nova era, aí, justamente no dia 19 de novembro, para ficar os próximos, de 2024, para ficar os próximos 20 anos. Então, não sei se vocês entendem que é agora ou agora, não tem como adiar o processo que está acontecendo. E aí a gente vai tentar entender isso como se aparecesse um ser encarnado para decidir se vai para cá ou para lá. Não é assim. Isso é o karma coletivo que está sendo gerenciado. Os mestres estão tentando, talvez, evitar o pior, mas eles não têm como simplesmente frear os planetas ou eliminar o karma que a humanidade gerou. Shiva, por exemplo, bebe os pecados do mundo e ficam entalados na sua garganta. Vishuddha, o chakra da pureza, ele purifica os pecados do mundo, mas por isso sua garganta fica azul, ou nilakanta. Então, isso faz parte da ideia de uma espécie de intermediação
da administração do karma coletivo e lembra o resgate vicarial, que Jesus teria morrido por nós na cruz, pelos nossos pecados, mas eles não têm como fazer isso a toda hora, e o ser humano comete tantos erros, e quando muito eles conseguem distribuir uma guerra mundial em pequenos conflitos localizados para não ser o fim do projeto, senão afunda que nem a Atlântida. E esse é o tema que eu queria mostrar para vocês hoje, mas vocês já viram que eu nem cheguei no começo, porque o assunto é de uma vastidão que nós, com aquela cabeça cristã de que o mundo já acabou no ano 2000, isso aqui deve ser ilusão, não entendemos nada dos números que nós estamos falando, de rondas e cadeias, a tal ponto que o sargento perguntou para a Railda lá em Salvador da Bahia, a palestra foi boa, mas a senhora não falou nada de ronda nem de camburão. Então, tinham convidado para a palestra de rondas e cadeias, mas esqueceram de botar a palavra planetária. É uma coisa, vocês que dão palestra pública na sociedade, eu acho que é bom saber. É que nem a Laura, que convidou o Swami, ficou encantado com o Brasil, e via Brahma em toda parte, que era realmente um país muito religioso. Eu não sei quem teve a coragem de contar para o Swami que Brahma era marca de cerveja no Brasil. Essa história a Laura nunca me contou. Quem foi que falou para ele? Por favor, Laura. Eu que falei para ele e ainda disse que era número um. Que barbaridade. É uma situação sem saída para pôr o guiso no gato, né? Melhor que isso, só o Claudio Miro, que agradeceu em microfone aberto da Rádio Gaúcha depois do jogo, pelas braminhas que a Antártica tinha mandado para ele. Agradeceu a Antártica pelas braminhas que tinha mandado. Bom, aí foi a maior divulgação do adversário, do concorrente. É uma coisa inacreditável, mas, seja como for, são palavras muito mal usadas e totalmente corrompidas. A palavra Deus, por exemplo, é um saco de gatos, porque ela é usada desde o absoluto até, de certa forma, personificada em Jesus, que era um discípulo do Senhor Maitreya, ainda tinha karma, creio por isso teve aquele fim, mas, enfim, vocês percebem que quando eu confundo o universal com o pessoal, dá uma salada sem saída? Então, eu acho que tem que respeitar a pergunta de cada um, sabe? Quando a minha filha tinha 7 anos, me perguntou sobre o Papai Noel. Afinal, existe ou não existe? Aí eu fui consultar um site, dizia que o pai sempre deve dizer a verdade. Até aí está de acordo com o Patanjali, porque senão vai perder a confiança no pai. É só que eu entrei no site ao lado, não se pode tirar a fantasia da criança e tal, porque é isso aí, a maior barbaridade, que a criança é interior, e tinha toda uma. E agora? Eu vou dizer que existe ou eu vou dizer que não existe? É a carta 88 perguntando se Deus existe ou Deus não existe. Então, eu simplesmente adoto a filosofia de responder na medida do que a pessoa está perguntando. Aí eu disse: olha, minha querida, no início existia um bispo, né, Nicolau, lá na Capadócia, que dava presentes, por isso que ele usava roupa vermelha, porque ele era um bispo. Tal. Na época do Natal, ele dava presentes para os pobres.
era um homem muito generoso. E depois apareceram outros, fizeram uma equipe aí para continuar o trabalho dele. Eu coloquei por aí, né? O corpo dele, outros dizem que acabou sendo posto em Bari, por isso que às vezes chamam ele também Nicolau de Bari, e é em inglês San Nicolás, e aí virou Santa Claus, e daqui a pouco, né, virou, na versão, acho que francesa, o Papai Noel para nós. Aí depois parece que a Coca-Cola pegou a cor e mudou um pouco para virar. Enfim, eu não entrei em todos os detalhes, mas dei uma origem histórica e não respondi muita coisa. E ela ficou na fantasia dela. Então, não sei até hoje, eu tenho que perguntar para ela como é que ela saiu dessa. Mas pelo menos eu não menti. E também não disse que não existia. Tá certo? A arte está em fazer que nem os políticos. Só que os políticos mentem e eu disse a verdade. Essa que é a saída encontrada. Uma das piores situações foi quando ela cortou o queixo em um dá pontos e ela perguntou: vai doer? Eu fiquei em silêncio, mas o padrinho, que é médico, disse: não, isso não dói. Bom, então tá ótimo. Alguém do destino apareceu para dizer o que ela quer ouvir. Então, meus queridos, será que nós realmente queremos saber quem é Deus? E será que nós estamos preparados para saber que nós somos Deus em formação, porque nós temos a semente do Logos em nós e ele é onipresente e nem poderia ser diferente, porque se ele não está em nós, ele não é onipresente. E se ele está em nós, nós estamos crescendo a imagem e semelhança dele. É uma questão de milhões de anos? Tudo bem, se não quiserem, bilhões. Mas nós vamos ser a consciência de um sistema solar. Estamos preparados para essa missão? Essa é a grande pergunta. É um nocaute, mas Jesus diz isso em João 10:34. Sois Deus. E diz mais em Mateus 5:48. Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ninguém, todo mundo foge dessas frases bíblicas, faz de conta que os deuses eram juízes no Velho Testamento. Tem olha, umas explicações tão furadas para essas coisas. Ou para a reencarnação, quando perguntam, não é? Como que era possível que o homem nascesse cego? Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí Jesus, sabendo que estavam aprontando para ele, se ele diz que é a reencarnação, matam ele na hora. Então isso era esotérico na época. Então ele diz nenhum nem outro, mas para que a lei de Deus se manifeste nele. Pronto, é uma resposta que nem a minha. Ele não mentiu e não disse nada. Quando ele foi mais longe, ele disse: se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Se a pessoa não entendeu, problema dela. Eu não vou dizer para minha filha que o Papai Noel não existe. O pessoal estava querendo apedrejá-lo, só precisava de um motivo. Se ele fala uma palavra a mais, ele é apedrejado na hora. Aliás, é dito que ele conseguiu escapar da multidão porque ainda não era chegada a sua hora. Pode ler, isso tudo porque ele afirmou que a mãe é para a irmã. Ele diz: eu e o pai somos um. João 10:30. Aí já dá um esquema. Em João 10:34, ele se defende, mas não está escrito. Eu disse: sois Deus, ele citou o Salmo 82:6. E sois todos filhos do Altíssimo. Mas por que é tão difícil aceitar que nós somos Deus? Por que nós precisamos de um Deus externo quando Sri Ramana nos diz que ele é o sujeito, ele não é o objeto? Então ele tem que estar dentro de nós. É difícil para nós aceitar que a nossa essência é Deus e que, portanto, assim como eu olho para fora e uso óculos e vejo um mundo lá fora, quais são os olhos que vão olhar para dentro?
para quem está atrás da máscara e atrás dos óculos e atrás dos olhos. Então, não sei se vocês compreendem que o sujeito, quem sou eu, se vocês forem fazendo essa retrospectiva, vocês vão chegar na lâmpada que irradia o filme. Se vocês vão atrás da película, vocês vão um dia chegar na lâmpada. O que é difícil entender é que existe uma só lâmpada para todos os filmes de todas as cabeças que estão por aí. Isso é Vedanta. Existe uma só vida, um só ser. Isso é o coração da teosofia, se chama unidade da vida. As pessoas têm uma dificuldade terrível, às vezes, de entender que elas são Deus. Não sei se é o peso da responsabilidade. Mas, enquanto eu não vejo Deus dentro de mim, com essa mesma facilidade, a maioria dos povos coloca o coração do Logos no Sol. O Sol, fisicamente, corresponde ao chakra do coração em nós, que irradia luz e calor, e por isso é chamado Logos solar, porque o centro do sistema é ele. Mas aquilo não é, Deus não é o Sol. Tá? Por isso, quando nós invocamos o Gayatri, nós estamos invocando o espírito do Sol, sabe? Tá? Então, quando as pessoas acham que é o Sol, então estão transformando isso em animismo. Mas existe um ser por trás do Sol, do qual o Sol é o corpo físico, se vocês quiserem chamar assim. Mas eu não vou encontrar ele mandando uma sonda para o Sol, que, aliás, vai se dissolver no caminho. Eu tenho que encontrar o reflexo dele dentro do meu coração. É o que Sri Ramana dizia. Perguntarem por que quando eu digo eu não aponto para a cabeça nem para o nariz. Para onde é que eu aponto quando eu digo eu? Para o dedão do pé? Não, eu aponto para o coração, e isso é espontâneo, não é ensinado. Porque nós sabemos, consciente ou inconscientemente, que esse ser mora aqui. Aí é bem a história do Sagrado Coração de Jesus e tal. Então, são exteriorizações de uma realidade que só se pode obter diretamente. E aí o fim do mundo vira uma exteriorização de um julgamento, quando, na verdade, existe uma seleção das almas que estão em condições de ir para Mercúrio e as que vão ficar ou em Nirvana intercatenário, esperando as condições de outra ronda, ou vão ter que ser selecionadas, estão atrapalhando demais, e a turma não consegue avançar, porque tem alguns alunos que estão com menos conhecimento e não está dando para conciliar os que estão na linha de frente com os que estão retardatários. Aí existe, de fato, uma seleção, mas não que eles vão para o inferno eterno, que aí começa o problema do Concílio Constantinopla II, que estragou toda a misericórdia de Deus. Se há uma misericórdia em Deus, é sempre nos dar uma nova chance. A esperança de um novo dia torna belo o entardecer, e o sol sempre nasce de novo na nossa janela, nos lembrando que é dia para recomeçar. A lei de periodicidade ou ciclicidade é a segunda proposição da doutrina secreta. Se a primeira é a onipresença, a segunda é que na expressão tudo é cíclico e só pode voltar ao que sempre foi. E não tem para onde ir senão para o próprio ser. Por isso que gira, é um carrossel, é um caleidoscópio. Todo o universo são 1000 faces do mesmo ser e tudo é cíclico. Então, a astrologia prevê as coisas porque já foram e serão de novo e mais uma vez, ou como diz Salomão, nada há de novo sob o sol.
E aí nós vamos entender o conceito de ronda, aí nós vamos entender o conceito de cadeia, que os planetas reencarnam, todo o universo está em contínua reencarnação. Claro, ele nasce, se desenvolve e morre, aí ele reencarna, ele é Brahma, Vishnu e Shiva. Senão eu não vou entender rondas e cadeias, muito menos as raças. Vou entender que uma raça está brigando com a outra, aí estragou todo o primeiro objetivo, né? Existe uma sucessão de facetas, quem sabe, como uma introdução, e eu coloco aqui, se eu ainda sou capaz de achar alguma coisa, nessa minha. Isso aqui é uma tentativa de síntese daquelas raças que adquiriram corpo físico. Então, aí eu vou recomendar para vocês um livro paralelo que é do senhor Ginarja Dasa, Fundamentos de Teosofia. Essa é a figura 26 do Fundamento. E se encontra no capítulo 2, a ascensão e declínio das civilizações, e vai aparecer, então, na página de número 57. Aí vocês estão vendo que as raças iniciais da Lemuriana não eram físicas, não deixaram corpo nem ossada, porque eram etéricas, não eram físicas sólidas. Tá? E as anteriores já é a terceira raça. A primeira e a segunda, que é a adâmica e a hiperbórea, eram totalmente etéreas e não tinham mente. Então, elas viviam num estado paradisíaco. Aliás, a isso se refere o paraíso bíblico. Até que aqui vai aparecer, então, a simbologia do corpo de barro, onde é insuflado o pneuma ou o espírito. E aí aparece o osso, pela primeira vez, e aí surge a divisão do sexo. Aí vem a história de que, por um pedaço, uma costela, um osso, se dividiram os corpos em macho e fêmea. Aí vem toda aquela história que vocês já leram, porque aí a Kundalini tem que seguir dois caminhos. E com essa história, botaram a culpa na maçã e na serpente. Mas a serpente é a Kundalini, que não se pode pegar o fruto da árvore do conhecimento enquanto não se está pronto. E aí, logo depois, vem as raças atlantes, que, pelo visto, não estavam prontas, e deu no que deu. No final, teve que afundar o continente de Poseidones, porque a magia negra tinha campeado geral. Agora estão tentando reeditar o assunto, e uma técnica usada é fazer de conta que as raças anteriores não existiram. Então, ninguém lembra da Atlântida, ou há poucos relatos, a maioria nem acredita. E aí faz de conta que tudo começou ou na Índia ou no Egito. Também não conseguem explicar as pirâmides, porque elas são atlantes. Mas aí vem a ariana semita, que são os árabes, a iraniana, que são os persas. E já está dando confusão aí. Aí vem a celta, que são basicamente os gregos e os romanos, e a teutônica, que são os ingleses, os alemães, etc. E a austro-americana, que é a que está surgindo lá na Austrália, e a latino-americana, que ainda vai demorar para florescer, mas está aqui. Nós estamos no caldeirão, nesses Brasis de várias raças misturadas. E por quê? Porque a mistura é fundamental para elaborar o novo tipo que vai surgindo. Então, ele vai dizendo que, a partir dessas misturas, vão surgindo, né? Vamos ver se eu consigo aqui, que eu estou perdido. Algumas qualidades. Por exemplo, ele vai dizer que o Ahamoahal eram gigantes cor de mogno, Tavlatli foi
montanheses mais avermelhados, os toltecas, que acho que geraram depois os astecas, eram grandes administradores, cor de cobre, os colonizadores turanianos eram amarelos, aí vão surgir as versões chinesas, a semita original, que são os judeus, né? Lutadores de cor branca, depois a acadiana, que são os comerciantes navegar. Aí nós temos ali Cartago e toda aquela civilização no norte da África, e a mongólica, quem abrange toda essa região da Mongólia, ou também os japoneses. E depois, aí a Laura também fez a questão sobre as migrações, né? Mas tem duas versões da primeira subraça ariana, que são a filosófica hindu e a prática egípcia. Depois a ariana semita, isso nós já conversamos antes. Tá? E não existem hoje tipos puros de cada raça e subraça, está tudo misturado, mas pode haver uma predominância de um traço ou de outro. E isso é importante porque cada uma tem uma qualidade de raio ou sub-raio, ativa mais um chakra do que o outro, porque cada chakra corresponde a uma das 7 vibrações. Então, tem um que tem mais facilidade para isso, outro tem mais facilidade para aquilo. Não estamos numa competição nem sequer olímpica. Não tem essa de que esse é melhor que aquele. São características diferentes que vão se sucedendo no tempo e são sempre reaproveitadas nas raças seguintes, mas vai girando. A fila anda. Nada é jogado fora, mas a fila anda. Então, tem um momento que uma parece estar dominante em relação à outra. Daqui a pouco ela cai, assume outra. Olha o que foi o Egito e hoje o que sobrou? Só as pedras. Mas enquanto aquele império está no ápice, muitas vezes ele se torna dominante em relação aos outros. Isso é uma coisa que vocês vão ver. Não fui eu que inventei a história, ela acontece. Nós sabemos lidar com esses karmas coletivos, vamos compreender a ascensão e queda das civilizações e a utilidade no plano divino para que em cada reencarnação. Aí a pessoa costuma nascer pelo menos 2 vezes na mesma subraça. Os mais retardatários têm que nascer várias vezes para aprender a qualidade daquela subraça. Resultado, os retardatários acabam pegando frequentemente mais tempo. E, no entanto, teoricamente, nós podemos ter um ser de luz em qualquer uma delas. Isso não deve jamais ser esquecido. O nível de evolução espiritual não tem a ver com o corpo. Mas se usa aquele estímulo, por exemplo, em cada encarnação tem um determinado ascendente. Aquele signo ascendente vai me ensinar alguma coisa. Eu estou pegando ele emprestado. Certo? Então, o meu signo solar é o mês que eu nasci, ele vai me ensinar alguma coisa, mas essa eu já desenvolvi. O ascendente é o da encarnação futura e a lua da encarnação passada. Ainda tem a história dos noves, que são o Rafa e Ketu, que fazem as conexões kármicas. Então, nós estamos num processo de aprendizagem com as estrelas que nos ensinam, é uma grande escola. E tem um outro assunto que é complicado para a maioria dos seres humanos, mas está aqui no Yoga Sutra. E eu nem sei se vocês prestaram atenção no Sutra 2.12. Aliás, me corrijam, no 2.13. Sati mule tad vipako jati ayur bogaha. Enquanto a raiz estiver ali, mule, se refere à raiz, mula, precisa amadurecer e resultar em vidas, plural, de diferentes classes, jati, duração, ayur,
e experiência bogarra. Quer dizer, a felicidade ou a infelicidade depende justamente, elas terão alegria ou tristeza como seu fruto, conforme sua causa seja virtude ou vício. Mas Jati dá poder, é a classe social, para os antigos é a casta, enfim. Isso vem com o nascimento. Eu posso nascer numa condição mais afortunada ou com menos riqueza, isso vai marcar pelo menos o início da minha vida. Resta a questão de se a casta é rígida ou não é, mas um ponto inicial eu vou ter em cada encarnação. Depois, a duração, a duração das nossas vidas está marcada. Uns vivem mais, outros vivem menos. Eu não sou totalmente senhor da data que eu vou morrer. Eu espero que vocês compreendam isso. Não interessa qual é a classe social, nem se ela é feliz ou infeliz. Não interessa a boca. Ela morre numa certa data. E até Jesus tinha lá a história de que não tinha chegado a sua hora. Isso está em João 10, de 30 a 34. Essas coisas fazem parte da lei do karma. As pessoas estudam o karma, acham muito bonitinho. Quando ele acontece, as pessoas ficam revoltadas. A riqueza que eu vou ter, a duração da minha vida, ou se o grau de felicidade ou infelicidade, não estão totalmente nas minhas mãos. E tem a ver com minhas vidas passadas. O lugar que eu vou nascer, a civilização que eu vou nascer, ou como diz a minha filha e o meu filho aqui em casa, por que que não foram os ingleses que chegaram na caravela? Hã? Por que que foram os portugueses? Aí ela já logo diz, a gente não ia precisar estudar inglês, já nascia sabendo. Ia ser um pouco diferente se tivessem chegado aqui os teutônicos e não os celtas. São subraças diferentes e têm consequências diferentes, porque a maneira de administrar, a maneira de conduzir, uns são mais emocionais, dizem que os latinos são muito emocionais, os outros sabem fazer dinheiro. Tá certo? Eles são objetivos, não sentem muito, se tu for dar um abraço, já dá problema. O professor americano da minha esposa estava fazendo paisagismo, disse que resolveu trazer a filha aqui para desenvolver mais laços familiares, porque lá o pessoal aos 18 anos é praticamente posto para fora, os pais só faltam chutar a criança e agora é contigo. Tá? E aí ele não queria que fosse assim tão fria a relação, trouxe a filha, porque ela casou com uma brasileira, então ficou meio a meio, vieram morar aqui. Aí ele era abraçado pelas alunas e disse, isso na minha terra dá processo de assédio. Não pode nem chegar perto, que já é processo de assédio. Isso aqui é uma cultura latina, isso aqui não é uma cultura teutônica. E se vocês não quiserem aceitar isso, não vão entender raça e subraça. Não estou dizendo que uma seja melhor que a outra, mas são diferentes. E por que que nós não conseguimos entender as diferenças? E elas mudam de encarnação para encarnação. Vocês não vão nascer sempre no Brasil, eu espero, faço orações, pelo menos por mim, tá? Mas coube a essa encarnação que eu nascesse aqui. Também não adianta simplesmente querer negar toda a confusão onde eu estou metido. Então, vamos tentar ajudar, trazer compreensão, luz. O Dalai Lama tem uma expressão que me acalenta. Ele diz que ele orava por nascer em lugares onde houvesse bastante sofrimento para poder ser útil. Eu tento repetir as orações dele, mas nem sempre eu acredito muito, mas eu repito. Tem dias que dá vontade de não repetir, de dizer que a cegonha se enganou, né? Mas a gente vai levando. Tetê, eu falei demais, se há perguntas, não sei, me empolguei muito. Bom, você sempre se empolga, isso a gente já sabe. Como um bom gaúcho,
Isso não é novidade, não. Mas a questão não é você se empolgar, é as pessoas se encorajarem e se empolgar a fazer perguntas, porque com você não tem problema. Com Mestre Ricardo, você, mestre Por Ricardo, favor, lá vai o Luiz. Por favor, Luiz. é que nesses meus resumos, para ser Uhum. mais exato, na página 24, eu estou com Sim, ela aqui. Eu queria saber se a condição de usar ali o share por ali, favor, é só dar a partir daí perguntar autorização para ele. se o meu entendimento está correto. Posso fazer assim? Por favor. Ah, Pergunto, agora sim, o Luiz entrou com a mão na massa. pergunto se a partir disso o meu entendimento é correto, porque aí está a primeira cadeia, a segunda, a terceira, mas ali eu não consegui entender a ronda ainda. Deu para entender que a primeira, a segunda e a terceira não existem mais, já morreram? Sim, o espírito do planeta é transferido para a próxima cadeia, assim que ela termina. Isso. Mas a Lua está lá como um cadáver da nossa encarnação anterior que não se dissolveu completamente. Tá? Então, a Lua é o globo que corresponde à Terra na cadeia anterior. Por isso, Isso. ela orbita em torno da Terra e tem uma órbita muito interessante. A rotação e a translação são de tal forma iguais que tu nunca enxerga um lado da Lua. Ela sempre mostra para nós a mesma face. Sim. Vá querer explicar isso para um astrônomo. Agora, eles acham que é uma coincidência. Não tem coincidência no universo. A coisa tem um motivo, e o motivo é esse. A vida da Lua está transmigrando para a Terra, ou já transmigrou e só ficou o cadáver. Então, Isso. aquela linha verde que tu botaste ali apontando para a Terra é a Isso. situação atual. Mas a linha vermelha que tu botaste para a cadeia lunar está apontando para o plano astral. Na verdade, é mais abaixo. A Lua está no plano físico. Aí, é isso mesmo. Mas os Isso. 7 globos, como um conjunto, formam uma cadeia. E nele a gente vai girar 7 vezes, formando 7 rondas. Cada período que a gente fica num desses globos vai ter 7 raças e cada raça tem 7 sub-raças. Então, nós estamos, como eu estava tentando explicar aí daquela passagem de Peter, nós já fizemos nessa linha verde 3 giros, nós estamos na quarta ronda, 3 giros completos e mais 4 globos. Nós estamos no quarto globo ali, A, B, C, D. Certo? Esse globo ainda não encerrou, então não sei como é que fica a história, porque dos 3 anteriores tem 21, e eu entendi que os 3 primeiros se somam, porque já encerraram. Então, dá 24 anciões. Essa é a pergunta que a Laura fez. A vida está no 25º agora, mas esse não encerrou ainda, só no fim do mundo, aí vai para o globo seguinte, que seria Mercúrio, o globo anterior seria Marte. Então, esses lugares estão sem vida. A vida migrou para a Terra. Tá certo? Mas diz a tradição que permanece em alguma caverna, não sei aonde, uma ronda interna. Agora, sabe lá em que canto eles estão guardando uma espécie de arca de Noé para conservar e em que condições, se é físico, se é etérico? Não me façam pergunta complicada. Mas há algum resquício de vida, se procurarem, poderão achar em Marte, mas não na superfície do planeta. E aí vem a história de que o planeta é oco, que não sei o quê. Não tem como demonstrar essas coisas, mas o Lee Peter fala de cavernas que vão levando lá para dentro. E agora?
A ciência não encontrou essas coisas ainda, então a gente deixa em suspenso. Ah, lá vai ele. Agora sim. Esse é do livro O Homem, de onde, como vem e para onde vai também. Aí Ricardo, estão as migrações. Sim, agradeço porque já me esclareceu sobre as rondas, pelo menos eu iniciei o entendimento. Eu estou revisando aí o resumo e depois, de acordo com a TT, eu disponibilizo para quem quiser ler, para a gente poder estar em condições de fazer as perguntas, tá? Muito obrigado. tá perfeito. Mas está vendo que o globo de uma cadeia passa e migra a vida por uma linhazinha para o globo da cadeia seguinte, e aí isso vai girando, tá certo? E a vida vai migrando. Só que eu queria que tu voltasse para aquela ideia anterior. Essa ali passou, passou, passou. Não, um pouquinho adiante. É uma figura que vai mostrando como a gente vai ascendendo de um reino para o outro. Aí, sucessivas ondas de vida. Dá para ver que nas colunas nós temos diferentes cadeias, mas nas linhas nós temos justamente os períodos das ondas de vida. Então, quando vocês veem que o vegetal na primeira cadeia vira animal, na segunda cadeia vira humano, na terceira cadeia e vai se iluminar na quarta cadeia, ou como ali é salientado em vermelho, que nós estamos na quarta cadeia, certo? Em estado humano, é porque nós fomos animais na cadeia lunar e nós somos vegetais e minerais em cadeias anteriores que eu não sei o nome, que elas não existem mais. E se vocês pegarem a linha de baixo, que é a número 4, tá? Aí essa linha foi mineral na primeira cadeia, vegetal na segunda cadeia. Não, isso aí tem que ser uma antes. Ele tem que ser mineral na quinta onda, né, na primeira cadeia. Aliás, é reino elemental, terceiro reino elemental. Aí tem mineral na segunda cadeia, vegetal na terceira, animal na quarta. Então, a minha Safira, que é uma gata siamesa, e a Vicky, que é um Shih Tzu, tá? Vão ser humanos na quinta cadeia e vão se iluminar na sexta cadeia. Então, isso demora, para mudar de reino, demora. Já um animal doméstico, como um gato ou um cachorro, já é o topo de todo um processo evolutivo no reino animal, porque começa lá como ameba, mosquito, tá certo? Chegar num mamífero superior domesticável já é um estágio extraordinário da evolução. E ainda assim não desenvolveu o pensamento de uma forma abstrata ou ter um sentido de individualidade que possa fazer uma escolha, segue o impulso do instinto. Nós ainda somos semi-humanos, nós escolhemos até por ali, né? Até por ali. Se o instinto pegar de vez, a pessoa faz uma besteira. Então, tem uns que caem nas drogas, outros caem na luxúria, outros caem no orgulho, outros caem na ira. Então, tem uns que estão brigando, outros estão se bombardeando, outros estão caindo na droga ou atacando a luxúria e o sexo. Ou aí, os sete pecados capitais são áreas do nosso ser que ainda não estão totalmente dominadas, e, em geral, cada um tem pecados diferentes, porque desenvolveu ali, então ele é bom numa coisa e não é tão bom na outra. Aí fica um julgando o outro pela sua fraqueza, mas não enxerga a sua própria. E aí, em vez de se ajudarem, os seres humanos têm uma habilidade especial de se atrapalharem no processo evolutivo, falta compaixão para ajudar a fraqueza do irmão. Enfim, por favor, Cláudia. Boa noite. Boa A noite. pergunta que eu quero fazer, que eu sempre tive dúvida.
As falhas, aqueles que não conseguiram acompanhar o desenvolvimento, eles vão ficar necessariamente no Pralaia intercanetário, é assim mesmo, não, amigo? Até que haja uma turma para o nível de desenvolvimento deles. Tu Hum, estás entendendo que certas sub-raças não estão totalmente disponíveis. Então, nós sim, praticamente não temos mais aborígenes, canibais estão em falta só na ilha de Andamã. Então, dependendo do estágio evolutivo, a alma não tem corpo para usar. E se a coisa evoluir mais na era de Aquário, vai chegar num ponto em que uma turma está atrapalhando a outra. Quando aí isso vem chega, outra cadeia, vai esperar outra cadeia planetária, pode sair daqui para outra cadeia planetária, que esteja num grau de físico mais para trás do que a nossa. ou então vai ficar no nirvana intercatenário até chegar uma outra onda de vida. Isso pode demorar, mas o pessoal não reclama porque o Ela não nirvana é agradável, tu entende? Eles ficam de férias, numa colônia de férias lá, jogando bola e tal, no plano mental ou celestial, até que apareça um globo que tenha condições de receber aquela turma. Então, o Espiritismo gosta de dizer que outro globo vai girar ao redor e vai chupar o pessoal para lá. É mais ou menos isso, só que não é na mesma hora, é até aparecer uma cadeia que tenha um globo adequado para aquele nível de expressão de vida. Ninguém, todas as almas são imortais, eu queria que isso ficasse claro, mas o nível de desenvolvimento evolutivo pode ser muito diferente. Não sei se tu conhece aquele famoso diálogo do Darwin com uns canibais, não sei em que ilha que ele visitou. Aí o canibal estava comendo alguma coisa e tinha ainda um intermediário traduzindo. Aí o intermediário disse que ele perguntou o que ele estava comendo. Ele disse a esposa. Foi lá, ele ficou com fome, matou a esposa e fez um churrasco. Aí o Darwin ficou horrorizado, como tu pode fazer isso e tal? E a resposta foi: o senhor quer um pedaço? Então o diálogo estava um pouco difícil entre os dois, porque o nível de desenvolvimento é terrivelmente diferente. Mas, Ricardo, Nós, eu sim, já vejo isso nos animais. Por quê? Eu conto para você as histórias das minhas gatas. Também eu fui botar o nome de Maia. Maia simplesmente conseguiu trancar a porta do quarto por dentro. pois é, tiveram que chamar bombeiro ou chaveiro para abrir a porta? Como é que foi Tive isso? que chamar um chaveiro, porque ela. Aí o chaveiro olhou para mim e fez assim: quem está dentro do quarto? Eu fiz. Não tem ninguém. Ele fez: não, tem alguém, porque trancou a porta por dentro. Eu fiz: não. Quem não que são os seus sofistas. Está tudo aqui do meu lado, prestando atenção. Todo mundo prestando atenção. Eu estou dizendo que próxima ronda, elas já vão, quando individualizarem, já vão procurar uma loja Teodoro. Eu já vou para cá porque eu já conheço. O Leadbeater tinha um gato que ele dizia que estava na última encarnação animal. E a senhora Mary Lutens, Emily Lutens contava, não sei se era uma mentalidade muito vitoriana também, que ela não conseguia trocar de roupa na frente dele porque achava ele muito humano. Aqui de casa, só falta falar. Eu não Quando falar, entendo dessas coisas. Mas dizem que o gato do Liditer aprontava todas, era muito esperto. Vamos fazer uma meditação e como ontem foi o aniversário de Annie Besant, hoje é o de Mahatma Gandhi, né? Vamos puxar pela paz na unidade da vida, pela prece que ela mesma fazia, ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo
saber que Ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam vitórios, paz a todos os seres. Namastê. Namastê. Gratidão, Grande Ricardo. abraço a todos. Gratidão pela Obrigada. presença de Gratidão, todos. Ricardo. Gratidão a todos, a TT, a Ricardo e a todos vocês.